continuo falando agora ao vivo aqui do local da tragédia e estou acompanhado de quem entende sobre segurança em condomínios. Eduardo Costa é especialista em tecnologia e segurança condominial. Eduardo, muito boa tarde. A informação que o perito nos repassou agora há pouco aqui mesmo, ela deixa muito claro que no local de onde essa criança caiu, portanto no 9º andar, diferente até do que acontecia no 7º andar, não havia uma barreira mais firme de proteção, não havia tela e a porta, deu para ver no vídeo, que ainda não foi divulgado oficialmente, que a criança abre e sai. Eu te pergunto, há uma obrigatoriedade, uma necessidade de responsabilização e de quem? Para que haja essa segurança numa área comum de uma torre como essa, de um edifício como esse. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Rodrigo, não existe uma obrigação do condomínio de ter as telas de proteção, porque se trata exatamente de uma área comum. Mas elas também não são proibidas. Elas devem ser, esse caso deve ser analisado em assembleia perante a maioria que votar a favor ou contra a colocação das redes de proteção. Lembrando que é muito indicado e é muito importante que existam essas redes justamente para proteger principalmente crianças, que ficam muito vulneráveis no condomínio, principalmente quando não estão acompanhadas e principalmente também quando são menores de 10 anos. Existe uma lei, por exemplo, uma lei municipal 18076, foi outorgada em 2014 pelo nosso prefeito Geraldo Júlio, de que crianças menores de 10 anos, por lei, não podem andar desacompanhadas em elevadores, certo? Em nenhum tipo de elevador. Então, essa criança, por estar andando desacompanhada, isso já foi algo que não está correto e precisa ser verificado quem é o responsável por estar ali com aquela criança, se é a mãe ou se existir algum outro tutor responsável por aquela criança. O condomínio não pode se responsabilizar pela criança ali nas áreas comuns, porque ela tem um responsável legal. Então, normalmente é assim que funcionam as regras no condomínio. Sempre que acontece uma tragédia como essa, todo mundo fica muito aflito, porque muita gente mora em prédio e sabe que criança, por muitas vezes, ela sai, ela trela, ela brinca. E muitas vezes os próprios pais sentem que a responsabilidade é muito grande, precisa e deve ser muito grande, porque é uma criança inocente, não sabe de risco, não sabe de perigo. E sempre a gente fala muito do cuidado na área interna, no apartamento, no imóvel. Mas quando a gente vai para a área externa, para a área comum, fica justamente essa dúvida sobre como cobrar, como fazer, como garantir que uma criança esteja segura num prédio como esse. Perfeito. A responsabilidade, lembrando, é sempre do responsável, no caso da família. Agora, isso deve ser mais difundido em assembleias. O próprio síndico pode ter esse papel de levar essa informação para que isso seja, de fato, no mínimo, questionado e possivelmente votado a favor da colocação das redes de proteção. Nessa época de pandemia, principalmente, os pais estão em casa, mas as crianças também não estão na escola e muitas vezes ficam sem acompanhamento porque os pais estão ocupados fazendo home office ou tentando resolver problemas. Então é muito importante que exista, de fato, o máximo de proteção possível para as nossas crianças, para que elas não tenham, não passem por situações como infelizmente aconteceu com o Miguel. Você falou da lei, Fábio Araújo está lá no estúdio, ele está com essa lei em mãos, para que a gente possa entender exatamente o que é que acontece e o que é que precisa ser cobrado, para que seja feito, porque se é lei, tem que ser cumprido, não é isso, Fábio? Isso, Rodrigo. Você e tanto o nosso especialista que está aí, já que a gente tem uma lei aqui no município que estabelece justamente esses parâmetros de segurança, a gente pensou, como é que é disposto essa lei? O que é que diz essa lei? Porque essa lei deve ser base, inclusive, para a investigação da polícia. Ora, se a criança está só num hall e existe uma lei que diz que ela não pode acessar de forma alguma o elevador, e essa criança está só, ela é colocada por alguém no elevador, é isso que eu entendi? Alguém vai, está com a criança no hall e a porta do elevador se abre, essa criança entra, por que não pegou na mão dessa criança e não puxou a criança de volta? Não, meu filho, você não pode ir não. Você não pode acessar o elevador sozinho não. Não estou falando nem em lei, gente, eu estou falando em lei não. A lei vai ser o parâmetro. Eu estou falando em uma questão lógica, óbvia, de segurança, que qualquer adulto pode imaginar. Ora, é uma criança de 5 anos, eu vou deixar uma criança de 5 anos entrar sozinha no elevador e vendo que apertou o botão da cobertura, ainda é pior. 35 metros foi a queda que a criança teve, é basicamente impossível. Eu sei que eu acredito em milagres, mas é basicamente impossível alguém escapar de uma queda. Aí tem a informação que o prefeito de Tamandaré ainda tentou socorrer a criança.
Desce, vai lá, pega a criança, coloca no carro e leva para o hospital. Mas a criança não tinha mais condições, gente. 35, você imagina o corpo frágil, pequeno, 5 aninhos só, como a gente está vendo, despencar de 35 andares. Gente, alguém tem que ser responsabilizado. E é por isso que a polícia está trabalhando. A lei, vamos ver a lei aqui, coloca a lei aqui para a gente ver. Coloca a lei para a gente ver aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, ó. Legislação Municipal de Recife, para você entender. Ó, a lei 18.076/2014, o ano que ela foi promulgada, estabelece, preste atenção, vamos lá, estabelece normas de prevenção de acidentes a serem cumpridas pelos condôminos ou administradores nos elevadores dos edifícios da cidade de Recife. Gente, parece que o texto aqui foi feito para esse caso, parece que foi encaixado nesse caso. A lei é de 2014. Quando você lê o texto, parece que eles estavam prevendo realmente. E o legislador, ele faz a lei prevendo, para precaver o problema. Aí vamos subir, vamos ver o que a lei diz. Veja aí, ó. Vamos lá, atenção, para evitar acidentes, olha só o dispositivo da lei. Para evitar acidentes neste elevador, obedeça e exija o cumprimento das seguintes normas. Primeiro, número de passageiros ou carga máxima transportada neste elevador não pode ultrapassar os limites indicados pelo fabricante. Quando você entra no elevador, tem lá o fabricante e o peso, quantas pessoas podem. Vê lá, ó, agora o 2, ó o ponto 2. Esse aqui, sobe um pouquinho, Jota. Só um pouquinho pra gente... Isso, aí, pronto. Eu quero que você preste atenção no que diz a lei. Ó o 2 aqui, ó. Parágrafo 2, ó. Menores de 10 anos de idade, Miguel tinha 5, gente. A metade. Tinha que passar mais 5 anos para o Miguel... Tinha que passar mais 5 anos para o Miguel poder acessar o elevador sozinho. Miguel tinha 5. Menores de 10 anos de idade não podem utilizar este elevador desacompanhados. Desacompanhados. Tinha um adulto com o Miguel, não estou dizendo que o adulto... É óbvio que ninguém vai querer matar uma criança. De não terem altura ou discernimento suficiente para, em caso de pane no equipamento, acionar o botão alarme indicado de emergência. Ou seja, Miguel tinha 5 anos e, segundo a lei, ele não poderia estar só dentro do elevador. Ele entra no elevador e o pior acontece. Deixa eu voltar com o Rodrigo de Luna. Rodrigo, eu estava justamente esmiuçando aqui a lei, que deve ser base justamente para a polícia, para a investigação principal, ou um dos pontos principais da investigação, Luna. Pode continuar. Eu continuo nessa conversa com Eduardo Costa, que é especialista em segurança, em tecnologia na área de condomínios. Eduardo me falava que o número de acidentes é um número muito alto, né? A gente, quando vê, se choca, mas os números, de acordo com o Ministério da Saúde, chamam a atenção bastante. É mais comum do que a gente imagina, do que a gente gostaria, esse tipo de acidente, né, Eduardo? Perfeito. Todo ano morrem, assim, pelo menos nos últimos anos, em média, 30 crianças. Todos os anos elas morrem de queda de altura em edifícios. Então isso mostra... No Brasil? Isso no Brasil todo, tá? Isso mostra como é importante que a gente tome medidas de segurança no condomínio. Talvez a mais evidente delas, a principal, seja a rede de proteção. Mas existem outras medidas que podem ser tomadas. A primeira delas é a mais simples, a conscientização. Certo? Então, que todos os moradores, que os condôminos, todos que participam ali daquele condomínio estejam atentos às regras, que cartazes sejam afixados pelos condomínios. A lei 18076 exige que seja fixado no elevador de tudo que trata a lei, inclusive do acompanhamento a menores de 10 anos. E outras tecnologias também são interessantes. Câmeras de alta definição, com cerca virtual, por exemplo, você delimita áreas onde as pessoas podem passar ali. Então, se uma criança passa de uma determinada linha naquela câmera, a câmera acusa, ela gera um evento para quem está monitorando. Isso ajuda o monitorador a ser mais proativo. No caso, seria aqui o porteiro. Então, ajudaria ele a perceber que aquilo estava acontecendo. Uma outra forma também é o controle de acesso. Então, determinadas áreas do condomínio, áreas que são mais perigosas, elas podem ter um controle de acesso. Seja um controle de acesso manual, como no caso de uma chave, uma coisa simples que todo mundo conhece e usa,
como um controle de acesso eletrônico, onde você pode cadastrar as pessoas que têm acesso àquela área do condomínio. Até porque, Eduardo, é muito comum hoje, viu, gente, nessas torres como essas aqui que a gente está vendo, em grandes condomínios, condomínios clubes também, como são conhecidos, essa certa fragilidade no cuidado que alguns pais e responsáveis têm com as crianças. A gente está vivendo um momento de pandemia, então está todo mundo em casa. Então muitas vezes se deixa a criança mais solta para se divertir, para ir para a área comum do prédio, para ir brincar, para estar com os coleguinhas, apesar de que a gente reforça que pandemia não é férias, então não é para estar correndo em prédio, brincando em área comum, é para estar guardado dentro de casa. Mas a gente sabe que é comum, que muitas crianças vão embora mesmo e ficam livres. Nessa liberdade é que muitas vezes o acidente pode acontecer. Nesse caso de hoje que a gente está falando, de ontem na verdade, eu pude assistir agora há pouco, Eduardo, a imagem, e que mostra muito claramente que quando a criança chega no 9º andar, que sai do elevador, ela facilmente, mesmo baixinha, mesmo naquela altura dela, acessou a porta para abrir e por essa porta teve acesso à área onde ficam as máquinas dos ar-condicionados, que não é uma área frequentada e que por isso mesmo não tem tantas telas em todos os andares. Seria o caso de portas como essas de serviço que levam a áreas mais técnicas estarem sempre trancadas? Existe alguma determinação nesse sentido ou pelo menos recomendação? A recomendação é que, de fato, áreas que representem algum tipo de perigo, seja por altura, ou por energia elétrica, ou por alguma questão ligada a algo perigoso, que elas possam ser restringidas, ter acesso restrito. Então seria o caso aqui de a gente ter um acesso restrito. Não é uma saída de emergência, então não precisa estar desbloqueada, totalmente livre e desimpedida. Então, nesse caso, poderia sim haver um tipo de restrição de acesso. Eduardo, você nessa sua experiência que tem com a análise de casos, vendo todas as situações, já tinha se deparado com um caso como esse ou semelhante a esse aqui no Recife, aqui no nosso estado, na nossa região? Olha, nos últimos tempos não, felizmente, mas a gente, vez ou outra, ouve falar em casos como esse, ou em casos também relacionados à segurança que de alguma outra forma acabam prejudicando uma criança ou até um outro condômino nos edifícios. Então, infelizmente, existe esse problema e deve ser tomado bastante cuidado para todos esses fatos serem corrigidos o quanto antes. É isso, Eduardo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu vou te liberar agora, mas eu já estou aqui do lado.